meus queridos, sejam bem-vindos a um primeiro vídeo deste novo quadro. Como foi a história, homem? Inaugurando este quadro, eu quero falar sobre a igreja e a escravidão. O conceito que a igreja usava sobre a escravidão negra na era moderna. Vem comigo, vamos viajar juntos no tempo, vamos lá! Em meados de 1517 surgiu a Reforma Protestante através de Martim Lutero. Com a Reforma Protestante, a Igreja Católica perdeu muitos fiéis, fazendo com que ela reagisse a esse movimento. Então surge a Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi nada mais nada menos do que uma resposta à Reforma Protestante. E uma delas foi o envio de jesuítas para fora do continente europeu, com o intuito de arranjar novos fiéis para o crescimento da fé católica. Os jesuítas chegaram no Brasil e no continente americano com a missão de catequizar os índios, mas eles tiveram um conflitozinho com os senhores de engenho da região. Os senhores de engenho, eles escravizavam os índios e faziam comércio de escravos com os índios na região. A Igreja Católica era contra a escravização dos índios porque ela alegava que os índios tinham uma alma e precisavam se converter à fé católica. E lógico que muitos índios, eles correram para se converter à fé católica para fugir de uma possível escravidão. Com isso, a coroa portuguesa, espanhola e toda a Europa começa a trazer navios negreiros, navios lotados de escravos vindos da África para trabalhar arduamente no continente americano. E é exatamente aí onde entra o meu questionamento. Onde estava a igreja para defender o escravo africano? Qual era o conceito, a justificativa da igreja não bater de frente, não ir de contra esse sistema tão desumano na história da nossa humanidade? Lá na antiguidade, quando Deus manda Noé construir uma arca, Noé colocou cada espécie de animal, macho e fêmea, e toda a sua família junto naquela arca, porque estava por vir um dilúvio pela frente. Segundo a Bíblia, após o dilúvio, Noé se embriagou com vinho e ficou nu dentro da sua própria tenda. Noé era pai de 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. A Bíblia conta que Cã entrou na tenda do seu pai e viu a sua nudez. Viu a nudez do seu próprio pai e foi contar para os seus 2 irmãos, Sem e Jafé. Sem e Jafé entraram de costas para não ver a nudez de Noé e o cobriram. No outro dia, quando Noé descobriu que tinha feito Cã, a Bíblia conta que Noé amaldiçoou Cã, seu próprio filho. Ficou muito furioso por ele ter visto a sua nudez. Existe uma discussão muito grande sobre isso. Por que Noé ficou tão furioso por teu filho ter visto apenas a tua nudez? Eu particularmente penso que ver a nudez do pai naquela época era algo tão grave que nossa mente de hoje contemporânea não consegue entender? Ou aconteceu algo além que a Bíblia não preferiu contar? Muitos rabinos da cabala judaica chegam até a afirmar de que Cã ele não viu apenas a nudez do seu pai, mas se aproveitou dele estar embriagado com vinho e abusou sexualmente do seu pai. Mas o único registro que temos sobre esse acontecimento é a Bíblia, e a Bíblia não afirma nada disso. Isso é meio polêmico, então vamos deixar isso quieto, não é verdade? Enfim, eu acredito que você deve estar se perguntando, poxa, desgrama, isso tem a ver com a escravidão e a história de Noé? Não entendi. Pois é, meus queridos, eu explico para você isso agora. Noé amaldiçoou Cã com as seguintes palavras: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, seja Canaã seu escravo. Segundo a Igreja Católica da Idade Média e da Era Moderna, os africanos são descendentes de Cã. Então, para a igreja, eles estavam debaixo de uma maldição bíblica. Para eles, os africanos já nasciam escravos de descendência. Isso convence você? A grande verdade, na minha humilde opinião e pelo pouco que eu sei, o comércio de escravos era algo muito lucrativo. E a igreja não queria bater de frente com um sistema tão lucrativo que beneficiava ela mesma e a coroa. Por isso demoramos tanto para acabar com esse sistema tão desumano e cruel.